Olá, eu me chamo Luiz Fernando Moraes, eu tenho 29 anos e eu sou de São Paulo, capital. Eu trabalho na área de treinamento e desenvolvimento desde 2017 e também trabalho na área da educação desde 2012. Então são 10 anos atuando nessa área de formação de pessoas, na área andragógica, e trabalho o desenvolvimento e o ensino para adultos. Bom, hoje eu tenho a missão de compartilhar com vocês a respeito de um tema muito interessante, que é inovação e tecnologia na formação e desenvolvimento de novos colaboradores. É importante a gente lembrar que o RH, a área de recursos humanos, é o coração de toda empresa. O RH ele tem a missão de selecionar, contratar, integrar, treinar e desenvolver todo colaborador. Então, pensando nesse papel tão importante que o RH tem dentro da empresa, uma pergunta nos vem à memória, né, à mente. Estamos sendo eficientes em nossos processos de treinamento e desenvolvimento? Como que está hoje o mercado de trabalho com relação à área de treinamento e desenvolvimento? Quais são as tendências? É um pouco sobre isso que eu quero falar na aula de hoje. Mas antes de nós prosseguirmos com o tema, eu trouxe aqui uma dinâmica bem simples, que é uma dinâmica que eu nomeei como Reconheça essas tecnologias. Então eu vou apresentar para vocês aqui 3 tecnologias antigas. Talvez aqueles que alcançaram os anos 80, anos 90 possam reconhecer algumas delas. Talvez a nova geração não reconheça, mas esse é o nosso desafio. Então vamos lá. A primeira tecnologia é essa que está aparecendo aí para vocês. Ela é bem diferente. Ela já não faz parte dos nossos dias. E aí, você sabe me dizer que tecnologia que é essa, como ela chama? Para não tomar muito tempo, eu vou apresentar para vocês. É o Pager, ou Beeps, né, popularmente conhecido como Beeps. Ela esteve presente nas cintas das calças da maioria das pessoas nos anos 80 e 90. E ela tinha esse papel de comunicação, promover comunicação, uma comunicação rápida. E essa tecnologia foi facilmente substituída com a chegada dos aparelhos telefônicos. Nós temos também uma próxima tecnologia. Observem, ela é bem diferente, mas ela também fez muito sucesso. Esteve presente em grande parte das casas dos anos 80 e 90. Para a gente não demorar, eu vou apresentar. O nome dela é videocassete. E interessante que essa tecnologia proporcionou a criação de um comércio que fez muito sucesso na época, que são as locadoras, que hoje foram substituídas pela presença dos streams, né, como Netflix, Amazon e entre outros. E nós temos aqui uma última tecnologia que eu quero que você me responda, se você consegue identificar. Essa ela não é tão popular, essa tecnologia que está aparecendo aí. O nome dela é AlkTalk. Ela foi criada na época das guerras com objetivo militar, mas depois, por conta do avanço tecnológico, ela se tornou um brinquedo. A maioria das crianças da minha faixa etária sonhava em ter um walkie-talkie, eu tive um walkie-talkie. Então, eu trouxe essa dinâmica apenas para que a gente possa fazer uma análise do quanto o avanço tecnológico é real e ele é presente nos nossos dias. Se nós olharmos historicamente falando, o mundo ele modificou-se muito a partir dos anos 1900. Então, são mudanças recentes falando em períodos históricos, mas muito rápidas. Então, se nós olharmos a partir dos anos 50, 1950, até os nossos dias, ainda mais a partir dos anos 2000, nós tivemos um avanço gigantesco de tecnologias. A cada ano, a cada semestre, um novo celular, uma nova tecnologia é lançada. E essa tecnologia ela impacta de forma consistente todas as áreas da nossa vida. E também as áreas corporativas, as empresas, que têm uma tendência de, obviamente, adotar a tecnologia para melhorar o seu trabalho. Então, a tecnologia ela chega também para a área de treinamento, né? Então, eu reforço a pergunta, será que a metodologia de treinamento que nós temos utilizado, ela é uma metodologia eficiente? Então, nós vamos falar sobre a presença da tecnologia como maneira de inovação para o treinamento. Eu começo desenvolvendo essa aula perguntando para vocês,
Por que, então, utilizar a tecnologia para promover a inovação nos treinamentos? Eu listei aqui 3 pontos importantes de nós discutirmos. O primeiro ponto é que o método sala e lousa, ele não atende mais todos os públicos. À medida que a tecnologia avança, a população também se modifica, né? Então, se nós olharmos uma população dos anos 60, dos anos 50, era uma população que escrevia cartas, que utilizava muito os correios, era uma forma de aprendizagem muito diferente dos nossos dias, né? Então, o método sala de aula, lousa, cadeiras, esse método educacional atendia aquele público. Mas o nosso público de hoje é um público que cresceu com a tecnologia. Esse público também é um público muito provavelmente realizou o ensino médio durante um período de pandemia, então com aulas à distância. Então, a tecnologia ela é fundamental para a área de treinamento, porque o método sala e lousa, ele não supre mais os diversos tipos e perfis de aprendizagem que nós temos nos dias de hoje. Então, eu listei aqui 3 tipos principais de aprendizagem. Então, a população divide-se entre aqueles que aprendem de forma auditiva, então são aqueles que precisam ouvir. Nós temos os visuais, aqueles que precisam de recursos visuais, de ver uma imagem, por exemplo, um desenho, algo que lhe propicie a melhor compreensão. E nós temos também os sinestésicos, aqueles que precisam pôr a mão na massa, né, o sentir, o toque. Esses são os 3 tipos principais de estilos de aprendizagem. Mas hoje nós temos um novo fenômeno, né, que é o surgimento dos tecnológicos, né? Essa nova geração, ela não é só auditiva, visual ou sinestésica, ela é também tecnológica. Então, por isso que a tecnologia ela é fundamental para a área de treinamento. O outro ponto do porquê utilizarmos a tecnologia para promover a inovação na área de treinamento é porque a tecnologia nos permite explanar maiores recursos educacionais. Esse método sala e lousa, ele proporciona uma utilização de um recurso instrucional, né, mais voltado na exposição, onde o mestre, o professor, ele vem, fala e a sala ouve e adquire o conhecimento. Mas com a tecnologia, eu posso utilizar diferentes tipos, então, de recursos instrucionais. Eu listei aqui alguns deles. A gente pode utilizar imagem, games, recursos visuais, enfim, vídeos, né? A gente pode criar um espaço de interação, um chat, onde as pessoas possam compartilhar. Então, são inúmeras as possibilidades quando a gente agrega tecnologia para a área de treinamento. Eu acho importante citar que o objetivo de um curso, de uma capacitação, seja ela de treinamento ou de desenvolvimento, ele tem um objetivo geral para todos, né? Um único objetivo para todo mundo. Porém, a forma de absorção desse conteúdo, ela é variada, ela é diferente de acordo com cada pessoa. Então, trazer a tecnologia é alcançar também um grupo de pessoas que não seria alcançado apenas se o instrutor ou o treinador se posiciona diante da sala, fala e essa sala precisa ouvir. O outro ponto importante é que a tecnologia dentro da área de treinamento, ela nos proporciona praticidade, interatividade e melhor gestão. Porque eu não preciso deslocar pessoas, eu posso gravar esse treinamento e a pessoa, onde ela estiver, no Brasil ou no mundo, ela pode ter acesso a esse conteúdo, além de que todos eles ficam na mesma página. Se você é professor, você sabe do que eu vou dizer. Cada aula é uma aula. Às vezes você tem aquele mesmo tema, mas você puxa um gancho, um aluno traz uma referência. Quando você tem
a tecnologia no treinamento, através de um método EAD, através de uma aula gravada, você tem a possibilidade de colocar todos os alunos na mesma página. Não importa o dia ou a hora que a pessoa vai assistir, ela vai ter acesso ao mesmo conteúdo. Então, esses são alguns pontos que eu citei do porquê utilizar a tecnologia na área de treinamento. Eu acho importante também ressaltar, trazer algumas ressalvas com relação à utilização da tecnologia na área de treinamento. Quais são essas ressalvas? Primeiro, nós não podemos negligenciar o fator humano. Embora a tecnologia seja muito importante, você pode criar um simulador, você pode criar um game que a pessoa vai interagir, através do game ela vai ter acesso a um conteúdo, mas nós não podemos negligenciar com a tecnologia o fator humano, o espaço para troca. Mas mesmo utilizando a tecnologia, a gente consegue abrir então um espaço para troca. Como eu já citei o exemplo, você tem a oportunidade do aluno enviar uma pergunta através de um chat ou através de um e-mail. Enfim, nós precisamos utilizar sim a tecnologia, mas não negligenciar esse espaço de troca, esse acesso ao facilitador ou alguém que dê suporte a esse aluno, esse treinando. Outro ponto de ressalva é que nós precisamos utilizar o treinamento para promover uma experiência de treinamento. Hoje nas empresas se falam de promoção de experiência de atendimento. Então, não é simplesmente ser atendido, não é simplesmente ser cliente. Você quer ter uma experiência, ser um atendimento personalizado, um atendimento cuidadoso, enfim. Essa realidade nós precisamos trazer para a área de treinamento e desenvolvimento. Nós precisamos criar um treinamento que promova uma experiência. Isso envolve qual é a tecnologia que vai ser utilizada, qual é a plataforma que vai ser utilizada para esse treinamento, como que chega a imagem, como chega o som. Por isso que nós preparamos aqui um ambiente legal, uma iluminação legal, para facilitar o acesso à comunicação. Outro ponto importante de ressalva é a partilha de competências e não apenas conhecimento. Não adianta nós termos uma ideia de que a gente vai abrir um processo de desenvolvimento, por exemplo, em que vamos falar de gestão de tempo, de gestão de qualidade, de gestão de processos e apenas derramar esse conhecimento sem criar a oportunidade para que isso se torne incompetência. Eu acredito que esse é um dos nossos maiores desafios na atualidade. Por quê? Nós temos muito acesso à informação. É só o nosso treinando acessar o Google, ele vai estar lá, essas temáticas todas disponíveis. Mas como propiciar que isso se torne uma competência em que o treinando possa aplicar na sua vida profissional? Então esse é o ponto-chave em que a tecnologia não pode roubar. Eu, por exemplo, já tive uma experiência de me candidatar a um curso de pós-graduação EAD, e esse curso era muito enfadonho, porque era apenas ali uma partilha de conhecimento e não havia espaço para troca. Então, acho que esse é um ponto importante para nós observarmos. Competência, não apenas conhecimento. O último ponto de ressalva em relação a utilizarmos a tecnologia na área de treinamento é a promoção de propósito. O treinando, aquele que está se preparando, se desenvolvendo, ele precisa receber um conteúdo que faça sentido. Então, a tecnologia, ela tem que fazer esse link entre o mundo tecnológico, o mundo comercial, financeiro, a utilização das ferramentas com eficiência, mas sem desprezarmos, então, um conteúdo que faça sentido, seja aplicável, ferramentas aplicáveis e de fácil fruição, que o treinando tenha fácil acesso e fácil compreensão daquela tecnologia. Então, se nós vamos criar uma plataforma, que seja uma plataforma que seja de autodidática, vamos dizer assim, em que o treinando ele tenha facilidade de navegar por aquela ferramenta. Por fim, eu gostaria de trazer uma partilha de boas práticas, o que as empresas estão trabalhando
no que diz respeito a trazer a tecnologia para a área de desenvolvimento e para a área de treinamento. Então, primeiro, a utilização de plataformas para treinamento, sejam essas plataformas online, né, de treinamentos online. Então, isso acontece muito, formações através de Meet, Zoom, enfim, nós temos inúmeras plataformas online onde eu consigo ter uma conexão, um espaço como o de uma sala de aula, mas com pessoas em diferentes lugares. E também trilhas gravadas, né? Então, isso tem sido muito comum. A pandemia, de certa forma, nos empurrou para o trabalho home office, o que é muito interessante. Então, a utilização de treinamentos gravados, isso é muito legal e tem sido utilizado em grandes empresas. Outra boa prática é a criação de sites de clima organizacional. Isso é mais voltado para a parte de desenvolvimento. Então, grandes empresas possuem sites como se fosse uma rede social, onde o colaborador, ele pode acessar aquele site e dentro desse site ele vai ter um avatar que represente ele. Ali ele vai atribuir quais são as competências, como ele se sente naquele dia, ele vai ter um espaço de troca direto com a sua liderança. Então esse é um exemplo muito claro da tecnologia no dia a dia de um colaborador. Dentro disso, é utilizada, então, a autonomia para o desenvolvimento, porque as empresas colocam ali dentro dessa rede social conteúdos diversos, capacitações diversas, e o próprio colaborador escolhe em qual área ele precisa se desenvolver, qual curso ele faria, Então, por exemplo, ele tem uma janela de tempo livre, ele pode fazer ali um curso online, ele pode fazer uma capacitação de Excel, por exemplo, de pacote Office. Enfim, essas são algumas das práticas que as grandes empresas têm trazido para propiciar a inovação para a área de tecnologia, para a área de treinamento e desenvolvimento. Então, eu quero concluir esse pequeno bate-papo, né, essa pequena conversa, falando que é sim muito importante e necessário introduzirmos a tecnologia para a área de treinamento, porque hoje nós temos um público que é muito familiarizado com a tecnologia, com redes sociais, com a internet, e nós vamos alcançar mais pessoas e vamos poder atribuir maiores competências utilizando a tecnologia para inovar no treinamento. Explorar, então, os recursos, criação de games, de plataformas, videoaulas interativas, enfim, utilizar toda essa potencialidade que é a tecnologia ao nosso favor, que é a área de RH, que tem como missão treinar e desenvolver pessoas. Essa, então, foi a minha partilha de hoje. Eu quero agradecer a oportunidade e eu espero que a gente tenha mais oportunidades para partilhar com vocês.